Olá, meu irmão, olá, minha irmã da Missão Batista em Jorge Wetter e a todos vocês que nos ouvem neste dia. Mais uma vez conseguimos vencer e estamos aqui na presença do Senhor para glorificar e bendizer o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz: alegremo-nos e regozijemo-nos nele, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Mais uma semana nós conseguimos chegar, meu irmão, e você está aqui com saúde, lutando, e nós continuaremos lutando e pedindo o auxílio do Senhor, porque o Senhor é a nossa força. Queridos, eu gostaria de compartilhar com você, neste dia, um texto da palavra do Senhor que se encontra lá em Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 35. Em nossas vidas, ao longo das nossas vidas, nós sempre nos guiaremos por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós pensamos, e a maneira como nós olhamos para as coisas, a maneira como nós olhamos para determinadas situações da nossa vida, irão determinar toda a nossa caminhada, irão determinar várias ações em nossas vidas. E eu gostaria de compartilhar contigo, neste dia, exatamente falando sobre isso, a maneira como você olha. A palavra do Senhor nos diz lá em Mateus 9:35, e Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doença e enfermidade. Atente-se para isso. Ao ver as multidões, Jesus se compadece delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mandem trabalhadores para a seara. Esse texto nos abençoa muito, irmãos, porque nesse texto nós conseguimos observar a essência do Evangelho, aquilo que o Evangelho tem de mais puro, e eu glorifico a Deus por isso. Jesus, na sua caminhada e no seu ministério durante o tempo que esteve aqui na terra, sempre procurou ensinar os discípulos em todas as maneiras, e ele se utilizava de si mesmo como exemplo para poder ensinar. Diz o texto que ele pregava o reino, o evangelho do reino, ele curava enfermos e com todo tipo de doença. Jesus estava pregando nas sinagogas, ele estava nos ensinando como nós deveríamos fazer. Mas no versículo 36, ele demonstra exatamente como nós devemos nos portar como cristãos. Isso. Como nós devemos agir como cristão. Diz o texto que ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não tinham pastor. É interessante que o texto, Jesus, ele está nos ensinando, mas ele está nos ensinando a ver. Ele está nos ensinando a olhar. E o olhar que nós teremos para com o nosso próximo, o olhar que nós teremos para com a multidão, determinará tudo na nossa vida, irmãos. Veja que Jesus, quando ele olha para a multidão, ele se compadece da multidão.
Então, eu aprendo com esse texto que eu posso ter dois tipos de olhar. O primeiro olhar, ou até três, três tipos de olhar. Eu posso olhar para a multidão e falar assim, coitada daquela multidão, sentir pena da multidão, olhar para os problemas das pessoas e falar, poxa, coitado, né? É mais um. Eu posso olhar para a multidão e ser totalmente indiferente, que também pode acontecer. A indiferença, e infelizmente é o que tem acontecido mais nesses tempos, as pessoas têm sido indiferentes aos problemas alheios. Eu já tenho os meus problemas, não importa. Ou eu posso fazer como Jesus fez. Olhou para a multidão e se compadeceu. Irmãos, como eu aprendo com esse texto. Ele diz que quando ele olha para a multidão, ele vê duas coisas. Ele vê exaustão e vê aflição. Elas estavam exaustas e aflitas como ovelhas que não têm pastor. E aí no versículo seguinte, Jesus vai falar o seguinte para os discípulos: orem para que mandem trabalhadores para a seara, porque a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Nós aprendemos muito com esse texto, irmãos, porque nós podemos agir dessa mesma forma. Podemos nos compadecer daqueles que estão próximos a nós, daqueles que estão ao nosso redor. E nós podemos ter dois tipos de olhar. Eu aprendi muito essa semana. Nós estava conversando com algumas pessoas que enfrentavam muitas dificuldades. E é interessante que essas pessoas, elas falavam para mim o seguinte: nós queremos ajudar, nós queremos nos doar para outras pessoas, porque quando nós olhamos para essas pessoas, nós vemos angústias nela, aflito, e a gente quer amenizar essa angústia na vida deles. Irmãos, como nós precisamos aprender isso, precisamos ser esses trabalhadores que Jesus está falando aqui. Quantos e quantos estão com seus talentos guardados? Quantos e quantos estão enterrando os seus talentos, irmãos? Eu vejo hoje na igreja tantas pessoas que estão deixando os seus talentos guardadinho ali, sentadinho ali no banco. Quantos podem fazer e não estão fazendo? A seara é grande. E Jesus tem chamado você e a mim a ter um olhar diferente, a não ter um olhar de indiferença, mas ter um olhar que nós possamos nos compadecer dos nossos irmãos. Um olhar que nós podemos nos compadecer daquele que está aflito, sofrendo. Às vezes, nós temos a mania de olhar normalmente, às vezes, para uma pessoa que tem determinada dificuldade e falar assim: ela tem essa dificuldade porque ela escolheu esse caminho, e ela tem essa dificuldade porque ela que procurou. Engraçado que Jesus, quando olha para a gente, não vê dessa maneira. Quando ele olha para a gente, ele vê pessoas exaustas e aflitas que precisam de um pastor. Que você e eu possamos pastorear aquelas pessoas que estão próximas da gente. O pastoreio nada mais é do que o cuidado que eu preciso ter com aquele que necessita. Então, provavelmente você deve conhecer alguém que precisa, que necessita. Então, exerça o pastoreio sobre essas vidas. Exerça o
pastoreio que o Senhor deu para você para cuidar dessa vida. Ah, mas eu não preciso ser pastor. Não, porque nada mais o pastor ele faz que é cuidar das ovelhas. E quantas pessoas passam pela sua vida que você pode cuidar, que você pode ajudar, que você pode amenizar a aflição, que você pode amenizar a exaustão. Então esse texto está falando exatamente sobre isso. Mude o seu olhar. Quando você olhar para determinada pessoa, não olhe somente para o exterior, para o que ela está aparentando. Olhe para o interior. E Jesus, ele fazia exatamente isso. Ele olhava para o coração, ele olhava para o interior da pessoa. Quando nós olhamos, irmãos, para o interior das pessoas, nós conseguimos entender muitas coisas. Nós conseguimos entender, às vezes, um sofrimento. Nós conseguimos, às vezes, entender uma necessidade muito grande de Deus. Então esse é o tempo em que Jesus tem chamado você. Você é o trabalhador desse texto. Você é o trabalhador que vai cuidar. E essa mente a seara é grande. Os campos estão vastos. E você é o trabalhador. Eu te desafio neste domingo a se colocar na presença do Senhor. Pare de olhar com um olhar carnal, irmãos. Pare de olhar com um olhar julgador, aquele olhar que condena, mas mude a sua visão. Assim como Jesus se compadeceu, você possa se compadecer também das pessoas que estão ao seu redor, das pessoas que passam pela sua vida. Que Deus abençoe você, guarde você, que você possa ter uma ótima semana na presença do Senhor. Mude a sua visão. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.